outro teste, que é um teste interessante, né, que é o smoke test aí de fumaça, que é o teste do desenvolvedor, que é aquele momento que você termina uma feature, uma aplicação, e antes de entregar, você faz um teste mínimo ali, você começa a validar, né, e acaba, falo por experiência, não agora, eu estou num ambiente muito interessante, né, até tenho puxado minha equipe mais para essa questão de teste também, por conta de erros do passado. E esse teste, smoke test, ele é interessante porque é o que o desenvolvedor faz, mas muitas das vezes é o que a gente deixa. E o que, que seria isso, galera? Meu, faz a feature de cadastro de cliente. Você terminou a feature, o que, que você esperaria? Que ele cairia num teste funcional, o teste de integração o desenvolvedor também dá para fazer, teste de segurança normalmente é outra equipe, teste de carga também normalmente outra equipe ou até mesmo o desenvolvedor para fazer. Mas acaba que algumas empresas confiam muito no teste do desenvolvedor. Não está errado, né? Afinal, o desenvolvedor ele tem o apreço dele ali, mas ao mesmo tempo ele tem também o vício, né? Então, porra, se eu espero que a minha aplicação sempre receba um dado, é comum que o desenvolvedor comece a colocar aquele dado. Ele quer testar logo, ele sobe, clica ali no Postman em alguns cenários, submete, beleza, não foi, puta, peraí, deixa eu estopar isso aqui e fazer de novo. Então o teste, smoke test, ele acaba sendo um teste ali que é antes da entrega. Acho que o melhor termo que a gente fala é o desencargo de consciência, né? Aquela verificação, falar assim, mano, deixa eu ver se isso aqui não tá dando bosta, porque a hora que eu entregar pode ser que eu tenha problema. Então, antes de entregar, ele faz um teste, é um tipo de teste, né? Não deixa de ser um teste, é um teste mensurado também, dá pra gente ter algumas questões em cima disso daí, mas o que falou, não é um teste onde eu faço, por exemplo, como um teste funcional, que na teoria eu tive uma entrada de requisição, eu tive cenários propostos e eu tenho ali uma validação em cima daquele cenário. Todos esses testes aqui, incluindo o unitário, depois eu vou falar que agora é onde a gente vai abrir esse conhecimento, todos eles são passíveis de ter problema. Mas lembra, né, galera? Uma coisa é eu começar uma aplicação realmente... Pô, cara, minha aplicação de cadastro, eu já vou colocar ela lá em produção, por exemplo, com um teste já confiando no desenvolvedor. Se você não tem clareza, e como falou, não é culpa do desenvolvedor, mas se você não tem clareza, o risco é muito grande eu confiar somente num teste desse. Então, um teste funcional minimamente com uma outra pessoa testando é o mínimo que a gente espera para fazer a entrega, beleza? Então, aqui são alguns tipos de teste. Não está errado, mas também não está... Isso. É bem isso mesmo, né? Não está errado, mas também não está certo, né? E acaba sendo, rapaz, uma coisa muito comum. Vamos lá. Galera, e agora vem. Então, olha só. Todos esses testes aqui, de maneira geral, o que a gente olha? Eu estou olhando o sistema como um todo. É como eu estou usando essa ferramenta aqui e eu começo, vou clicar aqui, vou fazer não sei o que, vou clicar aqui 180 vezes. Então, todos esses outros testes, ele está olhando para um todo, né? Independente se é teste de segurança, smoke test, porque o smoke test eu posso testar tanto uma feature quanto a minha aplicação, mas tudo eu estou testando de maneira geral a funcionalidade inteira e, até certa medida, a integração disso daí. Seja salvando o banco de dados, seja não salvando, eu estou testando um todo. Já o teste unitário já vem com um cenário diferente. Então, o teste unitário, primeiro, ele é um teste de desenvolvedor, então é puramente desenvolvimento ali. O cara, a gente já vai abrir um pouquinho mais isso aí. O desenvolvedor, quando ele vai começar a fazer uma atividade, ele começa a fazer essas validações por meio de teste. Depois eu vou abordar um pouquinho sobre TDD, mas não é TDD, tá? A gente não vai tentar entrar a fundo sobre TDD, por quê? Eu falo como experiência de que a busca da perfeição, sabe? O cara lê sobre TDD, aí TDD, vamos já falar um pouquinho de TDD. O TDD, de maneira geral, ele fala que você cria o teste antes de fazer a funcionalidade. A priori isso pode parecer estranho e é. Por quê? Porque eu não tenho maturidade. Então, em busca dessa perfeição, muitas das vezes as equipes deixam de criar teste unitário porque ela vislumbra o TDD, mas ela não sabe que é um caminho. O TDD, né, até se a gente pega o TDD tentando exemplificar ele fora de contexto, ele parece coisa de louco. Você fala assim, porra, você vai testar um método somar sem nem criar um método somar? Meu, você tá viajando, né? Até o próprio chefe já chegaria do lado, o que você tá fazendo? Tô testando o que não existe. E aí cai um pouco fora de contexto. Então não é o foco aqui entrar em TDD, fica mais uma vez. Se quiserem trocar ideia, depois a gente troca, quando a gente amadurecer um pouco mais. Mas o teste unitário, aí vem o teste unitário que é desenvolvedor. É eu focar numa unidade. E o que a gente fala de unidade? Pô, pera aí, deixa eu ver se eu consigo... Porque já tá me dando raiva, toda hora eu tenho que fechar esses negócios aqui. Aí, moleque, ficou bonito, hein? O que é o teste? O desenvolvedor faz? Foca numa unidade.
que é uma unidade dentro de um sistema? Meu, qualquer sistema que a gente pega aí, facilmente, né, vocês vão ver que um sistema a gente tem 2, 3, 10, 20, 50 classes. Não, um sistema nada mais é que uma interação entre as classes. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma classe A, tá? Eu vou ter uma classe B, tá meio ruim, né? Vou ter um C e uma classe D. O que é um sistema de maneira geral, principalmente no conceito de orientação a objeto? O conceito de orientação a objeto, quando a gente pega lá na literatura, a gente vai ver que a orientação a objeto é uma troca de mensagem, né? A gente pegava a programação sequencial, que eu nem lembro mais o nome, e aqui você vinha ali de uma programação onde você ia entendendo as etapas da execução de um sistema. Na orientação a objeto, não. O que eu tenho são mensagens. Então, eu tenho uma classe A que fala com uma classe B, que fala com uma classe C, que depois, de repente chama um método da classe A, que chama um método da classe D. Então, você começa a ter uma orquestração de funcionalidade, que é o que a gente já veio fazer todos os testes aqui. Quando eu testei que lá da minha, sei lá, vamos falar de MVC aqui, que lá da minha tela eu preenchi um dado, cliquei em salvar, que esse dado mandou, né, falando aí de uma forma mais trivial de desenvolvimento, mandou para uma camada de controle, que esse controle, que é um facade, mandou ali para minha camada de serviço, que representa a regra de negócio, que a minha regra de negócio interagiu com classes de helper, que de repente chamou classe de repositório, eu tive uma orquestração. E tudo isso a gente vem tentando pegar aqui, porque de fato eu quero ver o comportamento integrado disso aí, eu quero tudo funcionando. Quando a gente fala, deixa eu dar uns Ctrl Z maroto aqui, quando a gente fala de teste unitário, aí. Quando a gente fala de teste unitário, o que o teste unitário vem fazer? Primeiro, a menor unidade, né? Uma unidade de um sistema. E aí a gente já entra em classes e método. E dentro de uma classe, né? O que a gente tem dentro de uma classe? Cara, conjunto de outras classes. Então eu vou ter, como eu falei, você vai ter uma classe de repositório, uma classe de serviço, uma classe de modelo, uma classe facade, uma classe de helper. Meu, uma porrada de classes. Só que essas classes, elas representam funcionalidade. Então dentro de uma funcionalidade, por exemplo, se a gente pegar aqui, eu tenho uma classe qualquer, tá? Que é uma classe calculadora, e a menor unidade dessa minha classe calculadora são os métodos. E aí entra o que a gente falou de todos os testes, a gente vai já vai atuar aí, usando o NUnit, né? Ia falar o JUnit porque eu tô com Java. Todos os métodos, ele tem assinatura, independente da linguagem que eu estou trabalhando, o foco aqui vai ser .NET, mas independente da linguagem que eu estou trabalhando, o que é uma assinatura de um método? O método ele vai receber uma lista de parâmetros e ele retorna alguma coisa. Retorna ou não, né? A gente tem métodos ali que void, por exemplo, que não podem não retornar nada. E a partir do não retorno desse método, eu vou também ver como é que é o comportamento dele. Pô, se o método não dá uma exception, o negócio está se comportando corretamente. Então, dentro da minha funcionalidade, que é uma classe, né? Então, a gente pode pegar aqui uma classe, por exemplo, que representa uma regra de calculador, isso vale para qualquer um, tá, galera? Só a gente pegar aqui, talvez, o que aproxima mais aí, acho, de funcionalidade comum. Eu tenho o meu método. E, por exemplo, se a gente pegar o método somar, o que é uma assinatura de um método? A assinatura do método é isso aqui, ó. Então, se eu tenho um método que ele vai me retornar um inteiro a partir de uma soma de dois números, o que eu espero? Resultado disso. A gente pode até jogar isso para cá, fica melhor. Eu espero o resultado disso. Então, quando eu for testar esse meu método, ou seja, eu não estou preocupado, por exemplo, aqui, a gente poderia ter, fingir, tá, por hora, que esse método, ele chama alguém, ele fala com alguma coisa, ele chama um outro recurso externo, aí a gente, numa outra oportunidade, poderia falar de mock sobre isso. Mas quando eu quero testar a menor unidade, é importante esse ponto aqui para teste unitário que a gente vai ver, que é o quê? Organizar meu teste. Então, para eu dizer que aquela menor unidade funciona, eu vou submeter elas a cenários. Então, por exemplo, eu vou submeter aqui ela a um cenário onde eu falo, olha, vou imputar 10 números, 10, 2, e o meu resultado vai ser igual a 12. E aí eu espero que o meu método dá isso. E se a gente pega, por exemplo, né, talvez o método aqui fica mais simples, mas se eu pego um método dividir, consigo, na lei do menor esforço aqui, ó, se eu pego um método dividir, que tem essa condição aqui, olha só os tipos de cenário que eu posso dizer para os meus métodos, para o meu método, cacete de agulha, somar, aqui. Então aqui, ó, div teste, por exemplo, olha os cenários que eu posso ter. Cenários, né, então, cenário 1, onde eu vou submeter, sei lá, 10 dividido por 2, tá? Vai ser o resultado igual a 5.
Eu posso criar um outro cenário onde eu faço 10 dividido por zero, e aí a gente tem aqui um exception, por exemplo. Então, onde eu quero chegar, para daqui a pouco a gente ir para a parte mais prática e técnica. Reparem que importante é, o que a gente está falando aqui, ó? Teste unitário, tá? Eu tenho um sistema gigante, O sistema, sei lá, vamos dar um chute aqui qualquer, ele tem 10 classes, não é tão grande, mas tem 10 classes. Dentro dessas classes aí, se eu tiver 5 métodos, por aí a gente já vê o quanto exponencia a quantidade de métodos que eu tenho. Esses métodos, ele tem uma interação e eu começo agora a focar na menor unidade. Então eu vou olhar o que é um sistema de calculadora, aqui pode pensar naquelas calculadoras mais complexas que seja, cada funcionalidade dela vai ser representada, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento, por um método. Cada método desse que eu testar, a gente vai ter que fazer o quê? Teste por cenário. Então, se eu pego um teste de soma, talvez eu não preciso criar milhões de cenários, que é uma outra dúvida que eu sempre vejo a galera perguntando, porra, mas para eu ter maturidade do software, quantos testes tem que ter? Cara, pelo menos um. A gente fala, pelo menos o caminho feliz, que foi o que você conversou com quem trabalha com a regra de negócio, a equipe de como é que chama essa galera? De funcional, né? Essa galera que faz ali as regras de negócio, o PO, o Product Owner, por exemplo, do projeto, pelo menos aquele caminho feliz ele falou para você. Então, pelo menos um teste é bom a gente ter, porque depois eu vou mostrar um outro cenário que traz, que é mesmo que eu tenha um teste, ele me dá um conforto muito grande na refatoração, que é outro ponto que a gente vai falar ali logo menos. Então, beleza. Agora, quando eu venho aqui, por exemplo, para o nosso método de divisão, repara que o meu método de divisão, ela já tem uma condição matemática aí, né, regras matemáticas, onde essa divisão ela pode me ocasionar um erro. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Né? E qual que é o principal ponto? Depois a gente vai ver isso em código, mas qual que é o principal ponto e tranquilidade? Toda vez que eu identifico, ou melhor, toda vez, não é nem que eu identifico, assim, ó, pensei em um cenário diferente do que a gente está acostumado, pô, vou lá agora fazer um cadastro de um usuário sem dados. Ao invés de eu fazer isso, o que eu me comprometo agora em termos de qualidade com a minha aplicação? Porra, pensei em alguma coisa? Você vai organizar. Tá vendo que eu criei cenários, né? Eu criei um cenário aqui para mim. Vamos fazer. Acho que ficaria... não, vamos deixar assim. Eu criei um cenário aqui, eu queria só deixar dois cenários. Eu criei um cenário 1, um cenário 2, onde eu vou validar. E se, né, o teste unitário, além dele dar outros aspectos que eu vou falar já já, o principal é isso, ele responde qualquer dúvida do desenvolvedor. Ele responde se, e se eu passar zero? E se o banco cair? E se a API da Receita Federal estiver fora na hora que eu tentar gerar uma compra com um carrinho de compra ali e efetivar essa compra? Então, diante disso, o que o teste vem trazer para a gente é um ponto. Primeiro, eu testo, tá? Então eu vou organizar o meu teste, vou falar, olha, isso aqui. Agora vem a pergunta, tá, mas quando isso aqui ocorrer, o que eu quero tratar com isso aí? É o seguinte, quando ocorrer um exception aqui, por exemplo, você dá uma mensagem de isso não pode, sei lá. Repara que agora você teve, e aí a gente vai ver isso, né? Tem um padrão chamado AA, que é Arrange, Act e Assert, né? Ou seja, você organiza seu teste, você executa seu teste e você valida o que você espera daquele teste. Então repara que agora o meu sistema está confortável. Afinal, eu entendi que pode haver uma exceção, e né, se a gente falar de exception propriamente dita aqui, houve uma mistura com código, se eu for falar de código, exceções podem acontecer a qualquer momento. Seja porque submeteu um dado que eu não estava esperando, seja porque algo estava fora, não consigo mensurar. Estou no meio de uma compra, efetivando um carrinho de compra de um cara. Quando o cara clica em salvar, fiz a validação no cartão de crédito dele, fui lá, validei. Quando eu volto para efetivar isso, gerar a nota fiscal, puta, a receita está fora. Vem a pergunta que não é o desenvolvedor que vai responder. Quem vai responder? Eu vou chegar pro cara e falar assim, meu, isso é o seguinte, se a receita estiver fora. Aí, ao famoso tratar. E o tratar é, o que eu espero disso? Eu espero que você mostre uma mensagem. Eu espero que você guarda isso num banco de dados temporário. Você fica fazendo um retry para a Receita Federal a cada 3 minutos. Depois, se você conseguir efetivar isso com 10 retry, você efetiva a compra e manda o e-mail do cara que a compra foi efetivada. Caso contrário, se isso não acontecer dentro do ambiente de retry, você vai lá e cancela a compra do cara. Tá vendo o tanto de si? Que, cara, como é que eu simulo isso, né? Como é que eu vou criar ali aquele caminho? E o teste unitário, ele dá isso. Então, o teste unitário, por meio dessa coisa que muitas vezes a gente pega certos testes e parece bobo, né? Só assim, velho, tá de sacanagem, né, mano? 10 dividido por 2 é óbvio, pra que eu vou fazer um teste disso? Mas ele vai me dando conforto
para saber que foi um cenário que eu esperava, e principalmente aqueles cenários que eu começo a falar, porra, e o se? Cara, e se o banco estiver fora? E se isso acontecer? Então, o teste unitário, ele consegue, por meio de você estar preparando aquele cenário. Por isso que a gente vai ver já em código, que em alguns momentos pode parecer bobo, que é eu submeto um valor e falo assim, ó, eu submeto um e falo que eu espero um. Então, não é a questão da complexidade, da quantidade de dados que você está fazendo. É justamente você ter garantia que o cenário que você previu, você está cenário. O cenário que você previu, você está tratando aquele cenário. Seja fazer nada, seja mostrar uma mensagem, não importa. Mas você foi lá e quando você teve a pergunta e se, você respondeu com um teste unitário, beleza? Então, o teste unitário aqui, de maneira geral, galera, é testar menor unidade de um sistema. Menor unidade de um sistema. E a menor unidade de sistema são as funcionalidades dela. Por exemplo, um outro ponto, né, só para complementar, quando a gente pega, como é que chama? Programação funcional, por exemplo, a programação funcional conduz o cara já para isso. Ele não pensa num sistema, ele pensa sempre em funções. Tá? O exemplo do Lambda ali, eu vou pensar numa função que executa uma função para me dar um resultado. E aí você começa a ter um escopo mais fechado. Por exemplo, quem é de programação funcional é mais comum para o cara falar, pô, meu, o sistema pode fazer o que for, mas toda a comunicação desse sistema se dá por essa orquestração de chamadas de funções, beleza? Então, de maneira resumida, diferente dos outros testes que a gente tem, o teste unitário, ele chama de unitário, né? Teste unit justamente por causa por esse cenário, eu quero testar a menor unidade do sistema. De fato, eu quero isolar. Não, mas o meu teste, ele precisa do banco de dados. Ok, né? Você não vai usar o banco de dados. Agora você vai simular o banco de dados. Quais são as simulações? Com o banco ok, ele me responde salvo. Pô, então você vai criar um cenário onde você vai criar o seu cenário dizendo o banco está ok. Mas quando o banco estiver fora, eu tenho que gravar isso num arquivo temporário. Ok, você vai criar um cenário, vai simular que o seu banco está fora justamente para atender. Então o teste unitário, ele não faz integração com qualquer coisa. Se eu tenho um teste unitário, por mais que ele precisa, as respostas do se ele precisa, você vai ter que montar. Você vai organizar justamente isso. Falar, cara, precisa que eu passe 2 e 3? Então eu vou passar 2 e 3. Precisa passar 2 e 0? Eu vou passar 2 e 0. Precisa passar com o banco no ar? Eu vou criar o cenário que o banco está no ar. Preciso passar com o banco está fora? Eu vou criar o cenário que o banco está fora. Então o teste unitário, ele, de novo, né? Ele não é integrado a nada, até um arquivo, né? Se for criar ali algo que vai manipular arquivo, e é legal até falar de arquivo, arquivo também, você não tem que usar, mas aqui eu tenho acesso ao arquivo, mesma coisa. Olha, quando você vai criar algo que manipula arquivo, por exemplo, olha as condições que pode dar. O arquivo pode não existir, você pode não ter permissão no arquivo, dependendo da escrita que você faz no arquivo, você pode ter ali uma exceção de banco cheio, de storage cheio. Então, mais uma vez, o seu teste, ele tá para responder cenários que ele atua. Ele quem? A menor unidade dele. Como falei lá no curso, para não usar o banco, tivemos que criar uma classe de controle, é meio nublado sobre... legal, não, a gente vai dar uma olhada. A gente vai dar uma olhada, tentar dar uma olhada em alguns pontos. O Iago, ele tá trazendo justamente isso, né? Que é, por exemplo... e aí, isso é muito mais, né, que a gente fala de teste de fake ou mock. O mock é o melhor cenário mesmo para atuar, que é como é que aí vem as perguntas, né? Por exemplo, se eu estou criando um teste onde eu tenho um arquivo, isso é um outro cenário interessante que teste unitário faz pra gente, porque quando eu tenho essa coisa nublada, eu falo, porra, mas se eu estou criando um método que ele faz um acesso a arquivo, cara, como é que eu simulo a ter ou não ter arquivo? E aí a gente tem um outro framework, tá? Vou fazer uma apresentação dele, ou outras condições, que aí responde justamente com a injeção de dependência.